Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos aprender sobre a nova ordem mundial. O que vem a ser essa nova ordem mundial? Que ordem é essa? Eu posso também dizer que essa nova ordem mundial é uma nova ordem de organização geopolítica em que o mundo vive hoje. E essa nova ordem mundial, ela começou com o final da Guerra Fria. Então vamos entender um pouco o que foi essa Guerra Fria. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois países que ascenderam no término dessa guerra como países vencedores, né? De um lado, nós vamos ter aqui, representando aqui, os Estados Unidos, né? Com o seu poder militar, bélico e econômico, e do outro lado, nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que hoje é a Rússia. Porém, nesta época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vivia no seu socialismo soviético. Então, surge, após a Segunda Guerra Mundial, um mundo bipolar, um mundo com dois lados, com dois blocos. De um lado, nós vamos ter os Estados Unidos, com o seu capitalismo, com o seu poder bélico e militar, e do outro lado, nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também emergente da Segunda Guerra, com alto poder biológico nuclear em suas mãos. Então, inicia-se assim uma Guerra Fria. E o que vem a ser essa Guerra Fria, de fato? É uma guerra de conflitos biológicos, militares e políticos que não chegaram a ter, de fato, um confronto armado de frente. Não houve uma guerra entre as duas potências, porém, isso não quer dizer que não houveram guerras internas, né? Houve bastantes guerras internas nesse período da Guerra Fria, mas especificamente as duas potências não chegaram a ter um confronto armado. Mas mesmo assim, cada país começou a produzir a corrida armamentista. Que corrida era essa? Era uma corrida contra o tempo. Cada país ali procurava desenvolver seu exército, procurou criar armamentos, procurou desenvolver tecnologias para uma possível eventual terceira guerra que pudesse existir entre esses dois países. Então, por isso nós chamamos a Guerra Fria, porque não houve um confronto de frente com essas duas potências. Então, com o final da Guerra Fria, que foi no ano de 2000, com a queda do Muro de Berlim, nós vamos ter um novo cenário geopolítico, que é o cenário chamado a Nova Ordem Mundial. Então, nós temos aqui, né, a queda do Muro de Berlim, que foi no ano de 1989. Vocês podem ver aqui algumas imagens, né? Esse Muro de Berlim era realmente um muro feito de concreto, né? De cimento. Esse muro ele foi construído dividindo Berlim. Berlim, como vocês sabem, é a capital da Alemanha. No final da Segunda Guerra Mundial, de um lado ficou dominado pelo socialismo da União Soviética e do outro pelo capitalismo dos Estados Unidos. Então foi construído um muro no meio da cidade. Então as pessoas viviam ali separadas por esses blocos de cimento, como vocês estão vendo nas imagens. Então, finalmente, quando foi em 1989, houve essa derrubada desse muro, essa queda desse muro. E a queda desse muro em 1989 foi que marcou, de fato, o final da Guerra Fria. Então, após a derrubada do Muro de Berlim e o início de uma nova ordem mundial, nós temos uma nova reorganização política internacional, né? Com o fim da União das Repúblicas Socialistas, nós temos essa nova ordem mundial, essa nova organização política, econômica, comercial que o mundo passou a ter. Então, com o avanço das tecnologias, passou o surgimento, então, da globalização, dessa unificação, dessa união global entre os países, né? Com uma política
com uma política de neoliberalismo, uma liberdade para o comércio econômico, começou a existir, então, alguns blocos, né, blocos econômicos. Blocos eram países organizados, onde ali entre si eles se organizavam de maneiras econômicas, né, colocando impostos menos elevados, facilitando a entrada de produtos nos seus comércios, tarifas alfandegárias menores, e foram começando a surgir esses blocos econômicos, né? Nós temos, inclusive, vamos ver agora, alguns desses blocos e como funciona hoje essa reorganização política internacional que nós chamamos de nova ordem mundial. Então, nós temos aqui um bloco econômico, né? O NAFTA, né? Então, o que é o NAFTA? O NAFTA é um tratado norte-americano de livre comércio, ou seja, é um bloco econômico. Esse bloco vai ser formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo México. E como vocês podem ver aqui, nós temos as bandeiras representando esses 3 países, né? Ele foi ratificado em 1993 e começou a funcionar no dia 1º de janeiro de 1994. Então, esses 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, eles se uniram, formaram um bloco que nós chamamos de NAFTA, um bloco econômico de livre comércio. Ou seja, eles 3 juntos iam passar a comercializar com menos impostos, liberando a entrada de produtos nos seus países, e ali um poderia estar comprando a mercadoria do outro com uma liberdade maior. E o interessante, pessoal, desses blocos econômicos é que a partir desses tratados, essa união de países levou também a um crescimento maior da cultura, dos povos daquela região. O que antes era muito distante, as pessoas passaram, através desses blocos, a se conhecer melhor os países, a sua língua, a sua cultura. E quais os objetivos do NAFTA, né, desse bloco econômico? É garantir os países participantes uma situação de livre comércio, derrubando as barreiras alfandegárias e facilitando o comércio de mercadoria. Ou seja, aquilo que era antes difícil de se tratar, de se negociar, agora estava tendo uma facilidade, uma quebra de barreiras, né? Um acesso maior, uma comunicação e uma troca de mercadorias, onde cada país podia ali estar suprindo a sua necessidade e levando para o seu comércio diversidade. Com isso, também, um dos objetivos do NAFTA era reduzir o custo de comércio entre eles, né? Custear produtos mais baratos. Ajustar a economia dos países membros para ganhar competitividade no cenário do mercado, no cenário econômico. Ou seja, a partir do momento que esses preços diminuíam os impostos e tinham uma liberação econômica para entrar em cada país, além disso tudo, eles poderiam competir no mercado com mais produtos. Também poderia aumentar com isso as exportações e as mercadorias de serviço. Além do NAFTA, nós temos também um bloco que nós vamos chamar de bloco da União Europeia, né? A União Europeia, ela é um bloco também político e social, só que conta com 15 países europeus, 15 países da Europa, que participam de um projeto de integração política e econômica. Então, quem são esses países da Europa que se organizaram, que formaram esse bloco da União Europeia, que também tem o objetivo de facilitar a comercialização entre o grupo, de trazer mercadoria competitiva para o mercado? Quem são eles? Nós temos a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a Finlândia, a Grã-Bretanha, a Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Suécia. Então, estes países eles estão politicamente e democraticamente como Estado de Direito organizados através de um bloco, que vai se chamar o Bloco da União Europeia. Inclusive aqui, essa bandeira aqui azul, com essas 15 estrelas, é a bandeira que representa essa União Europeia. E a União Europeia, ela conta com a instituição básica, como o Parlamento, a Comissão, o Conselho Tribunal de Justiça. Todos esses órgãos, eles possuem representantes de todos os seus países, de seus membros. Quer dizer, é de fato 15 países ali que têm interesses políticos, econômicos, né, comerciais, que se uniram
para que o comércio tivesse competitividade. E esses blocos organizados, nós vamos chamar isso de globalização. É um mundo globalizado, um mundo interagido, onde as pessoas passam, através da tecnologia, da globalização, a ter essa nova ordem política e econômica. Além da União Europeia, nós também vamos ter a PEC, né? Que também é outro bloco econômico, né? Então, a PEC, ela tem a cooperação econômica entre a Ásia e o Pacífico. É um bloco que foi criado para promover a abertura de mercado entre 20 países mais Hong Kong. Ou seja, também é um bloco com os mesmos objetivos e interesses comerciais, porém, este bloco, a PEC, ele é formado entre os países asiáticos e os países do Pacífico. E temos também o Mercosul. O Mercosul, que é um bloco também econômico, que foi criado em 1991. Esse bloco, ele conta com a participação da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, baseado no mercado comum, né? Esse é um bloco em que o Brasil participa, né? Inclusive o Brasil é um dos maiores líderes desse bloco, né? E esse bloco, ele passa a fazer contato com os demais blocos, né? Com o bloco da PEC, com o bloco europeu. Então, esses blocos, apesar de eles terem se unificado, esses países, mas um bloco ele também pode comercializar com o outro, né? Então, o europeu, com o objetivo de reduzir ou eliminar impostos, proibições e restrição entre os seus produtos, começaram a criar esses blocos, né? Então, nós podemos dizer que essa é a nova ordem mundial, né? Há pessoas que digam desordem mundial, né? Mas essa nova ordem mundial, esse novo cenário geopolítico, ele passou a existir com o final da Guerra Fria e ele vem até os dias de hoje. Nós estamos vivendo, né, nesse momento de contemporaneidade, esses novos blocos, essa nova ordem, e cada bloco vem diminuindo as restrições de entrada de produto. E agora eu me lembro bem que no período colonial, o Brasil não podia receber mercadoria nenhuma de outros países que não fosse o da coroa portuguesa, né? E quando a família real veio para o Brasil, com a ajuda da Marinha da Inglaterra, fugindo dos franceses, né? Aí, uma das coisas que a Inglaterra solicitou da coroa foi justamente a entrada de mercadoria no país, né? Então, essa organização política, ela não é uma organização que vem de hoje, mas que hoje é algo muito mais organizado, onde os países, de maneira conscientemente, se organizam para entrar no mercado com a maior competitividade. Então, aquele mundo que era antes bipolar, né, ele cresceu, nós podemos dizer agora que ele é multi, né? Nós temos hoje aí os Estados Unidos fortemente organizado biologicamente, militarmente e economicamente com maior potência mundial, né? O capitalismo, desde a Guerra Fria, que vem se espalhando e tomando conta de todo o mundo, né? Então, pessoal, bons estudos, boa aula, aproveitem bastante essa apresentação, essa aula e bons estudos a todos. Tchau, beijos.